Hi girls, estamos de volta com mais um vídeo no canal. Aqui é a Alice Martins falando pra vocês. Vai ser a minha primeira maquiagem em outra pessoa. Primeiro eu vou começar com um demaquilante, fazendo uma limpeza no rosto dela, né? Antes de tudo, pra poder a maquiagem aderir melhor na pele, durar mais tempo, né? A minha irmã tá rindo aí porque tinha bastante pessoas aqui no ambiente fazendo palhaçadas, né? O algodão ficou um pouco sujo porque ela estava de corretivo quando ela chegou. E aí eu venho hidratando a pele dela com esse hidratante da Nivea. E vou passando com a mão mesmo por todo o rosto. Mas só estou passando com a mão porque é minha irmã, viu, gente? Não vão fazer isso na pele das clientes de vocês. Vou pentear a sobrancelha dela, gente, com esse pincel para parar as pontas, porque a sobrancelha dela estava muito grande, assim, os pelinhos da sobrancelha já estavam começando a enrolar. Então eu venho aparando com a tesoura para ficar mais fácil na hora da correção, porque vocês podem ver que a sobrancelha dela já está sem design, né? Para melhorar, para mim, eu tive que cortar os pelinhos. Vocês podem observar também que uma é mais acima do que a outra e não são iguais. Eu venho com essa base aí da Ruby Rose, no todo o rosto dela, espalhando com esse meu pincel aí que fui lá na feira. R$ 3, né? Mas me serve muito bem. Até indico a compra dele quando vocês quiserem espalhar alguma coisa. Depois eu venho com a minha esponjinha espalhando primeiro pelas extremidades do rosto. E depois eu venho do meio para fora, né? Levando esse excesso que estava no meio para as extremidades do rosto. Vou dando bastante batidinhas na base com a esponja para que ela fixe melhor e tenha um acabamento mais bonito na pele. Vocês podem ver que essa base aí ficou praticamente o tom dela na pele dela. Ficou muito lindo, um tom muito bonito, ó, não ficou um tom seco. Marcou um pouco ali no bigode dela. Eu venho com esse corretivo da Visela, um pouco mais claro para o centro. E depois eu vou pegar aquela paletinha da Ruby Rose de corretivos, né, e contorno. E com uma cor mais aproximada, mais escura, né? Vamos supor do que o primeiro, eu boto na extremidade para ficar uma transição bonita e não ficar uma coisa assim que passou de algo muito escuro para uma coisa muito clara, né? Para ficar uma transição bonita de cores, indo do mais escuro ao mais claro, né? Para a gente ver e ter uma harmonia na maquiagem, não ficar uma coisa muito estourada no centro, porque não é porque você quer fazer um centro de rosto mais claro que você vai tacar um corretivo muito claro, muito longe do tom da sua pele e aquilo dali não vai ficar harmonioso. Depois eu venho com essa paleta de contorno da Ruby Rose e vou fazendo o contorno do rosto dela e vou dando batidinhas com a esponja para esfumar esse contorno, né? Para esse contorno ficar bem esfumadinho. Vocês podem observar que ela ri bastante durante a gravação, né? Minha primeira maquiagem, gente, então vocês vão poder notar que existem alguns errinhos e eu não me culpo por isso porque nas outras vezes eu já vou ter mais cuidado com algumas coisas. Por exemplo, ela tá rindo bastante durante a maquiagem, isso tá fazendo marcar o corretivo ali um pouco na região do bigode dela, mas eu venho sempre consertando, dando um jeitinho. Agora eu vou selar com o pó banana, né? Dando batidinhas com a esponja para esse pó fixar mesmo na pele dela e secar esse corretivo. Venho com essa paleta aí da Ruby Rose e vou selar o contorno mais escuro, né? Sempre segurando na ponta do pincel e esfumando bem para não ficar uma coisa muito marcada. Apesar de eu ser fã de um contorno bem bem marcado, assim, que eu acho que fica muito bonito, principalmente para a foto, né? A minha câmera, ela não capta muito bem a imagem real, gente, mas essa pele estava divina, olhando pessoalmente. Em breve no canal, se Deus quiser, terei condições de comprar uma câmera melhor, mas por enquanto vamos ficar com essa mesmo. Depois eu venho com esse tom aí de blush da Max Love, que é um tom muito bonito para quem tem pele negra. Ele é um tom mais alaranjado e fica assim, gente, de um charme lindo, lindo, lindo. Testem, comprem ele, porque eu atesto a qualidade. Fica muito bonito em quem tem a pele negra. Depois eu venho reforçando aí o bake, né, e dando voltas para fazer com que essa transição fique bonita do contorno para o resto da pele. Venho com a minha bruma fixadora da Avon. Passo aí nela, né? Exagerei até um pouco. Depois eu uso esse iluminador para dar um toque aí
na maquiagem. Ó, por esse ângulo dá pra perceber melhor, né? Quanto que esse iluminador é bonito, gente. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele só fica bonito se você deixar ele bem esfumadinho. Se você deixar ele mais marcado, ele não fica tão bonito. Por quê? Porque ele vai ficando uns pedaços de... Como se fosse um glitter, mas não é glitter. De pigmento, e vai ficando feio. Eu vou diluir uma sombra, né? Com meu diluidor de maquiagem para poder fazer a correção da sobrancelha dela. Como vocês podem ver, é uma sobrancelha que está um pouco mais grossa. E aí eu vou primeiro preenchendo o que ela tem de sobrancelha para depois fazer o design da sobrancelha, tá? Vocês vão ver que depois eu vou vir com o corretivo fazendo o contorno para poder tentar fazer uma sobrancelha bem bonita, né? Não aparecer esses pelinhos, já que não tá com o design, não tá em dia, né, o design dela. A gente vem para vocês verem que é possível vocês conseguirem fazer uma sobrancelha bonita mesmo quando a sobrancelha não está limpinha, né, bonitinha. Ó, vou penteando com o pincel, né, a escovinha e depois eu vou passando a sombra. Eu vou vir com esse corretivo um pouco mais claro para fazer esse corte, né, esse recorte aí abaixo da sobrancelha, o que faz com que a gente ressalte o design da sobrancelha e faça esconder alguns pelinhos ali que estão abaixo da sobrancelha. Vocês podem ver, ó, que eu tento esconder alguns pelinhos que ali estão. E é importante vocês virem com a esponjinha depois em cima desse corretivo, para que ele não fique uma coisa muito pesada e não venha a craquelar no futuro. Eu estou usando esse pincel que é de bastante precisão, para que eu não erre na hora de fazer esse recorte da sobrancelha. Se vocês não esfumarem esse corretivo com a esponja, o que vai acontecer? Quando você colocar a sombra em cima desse corretivo, vai ficar saindo os pedaços, porque é muito produto, excesso de produto. Então, vocês têm sempre que vir com, com a esponja para tirar esse excesso, para não ficar nada muito grosseiro, tá? Eu fiz uma caminha aí com pó, o pó solto, porque, gente, essa paleta da Ruby Rose, eu tava usando essa paleta da Ruby Rose e outra da Ludorana. Ela esfarela demais, demais mesmo. Principalmente em questões de sombra, eu acho que às vezes vale a pena a gente gastar um pouco mais e investir numa paleta melhor justamente por isso. Porque a pigmentação não é a mesma e a qualidade da sombra não é a mesma. Eu não tenho nenhuma paleta cara, todas as minhas paletas são baratas. Mas eu pretendo no futuro investir em uma paleta melhor, porque ó, essa paleta da Ludurana, ela esfarela demais. Vocês vão ver que ela vai acabar manchando a pele toda quando eu for utilizar a sombra preta. Eu venho fazendo primeiro uma cama com o esmalte vermelho e depois eu venho selando essa cama que eu fiz com um vermelho da paleta da Ludurana. Eu primeiro deposito e depois esfumo. E agora nesse momento eu estou colocando um pigmentozinho prensado dessa paleta Bicausos, parece. Bifabulous, alguma coisa assim, da Ruby Rose, não vou me lembrar o nome aqui agora. E eu primeiro me desci o pincel com uma bruma, com um fixador, né, para depois pegar ela, porque eu acho que o brilho dela fica mais intenso. Depois, ó, eu venho com o resto da sombra vermelha e tento esfumar essa transição. Depois, gente, eu pego o diluidor e pingo um pouquinho no meu delineador para eu conseguir fazer esse delineado infinito nela. É um delineado que é esfumado, né? O final dele é esfumado. Ó. Eu pego o preto para esfumar e vocês podem perceber que ele começa a cair em cima dessa caminha, gente. Isso dificulta bastante quando a gente faz a pele primeiro. Por quê? Porque esse preto acaba manchando a pele. Vocês podem perceber que nesse primeiro olho não caiu tanto. Por quê? Porque eu estava usando o preto da Ruby Rose. Mas quando eu comecei a usar o preto da paleta da Ludorana, gente, esfarelou demais. Esfarelou de tal forma que vocês podem ver que no final a pele dela ainda vai ficar manchada embaixo. Depois eu venho com esse pigmento dourado, gente, e misturo ele com a bruma para ele dar esse toquezinho aí no canto interno do olho, né? Esse toque de cor ali que eu achei ficar muito lindo e fez toda a diferença. Esse manchado acima do olho com o rímel, não é preciso se preocupar que depois você só vem com um pentinho de
de passar em sobrancelha e deixa ele secar e tira ele aos pedaços mesmo que sai com total facilidade, ó. Quando eu limpo aí, vocês podem ver que ainda fica manchado de preto, mas no outro olho vai ficar um pouco mais justamente por conta dessa sombra que eu usei, que é péssima. Sem falar na qualidade da paleta em questões de pigmentação, né? Vários tons, mas a maioria dos tons dão a mesma coisa. Por exemplo, os tons de vermelho e de laranja não fazem total diferença para mim, entre outros tons, os tons de lilás. Já fiz o outro olho, como vocês podem perceber, e para fazer a boca dela, como a sombra é um pouco mais, né, extravagante, eu optei por fazer primeiro um contornei a boca dela com um corretivo mais escuro, passei um tonzinho de batom aí no meio, imitando o Lip Tint, e depois eu venho com esse gloss, né, pra dar aquele up. É uma escolha que eu acho que fez bastante diferença na maquiagem e que ficou muito lindo. Se você gostou da maquiagem, não esquece de deixar o like e comentar. Beijos, espero que vocês tenham gostado, gente.